Olá, para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla. Nós estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Entrevistas DPE. Como sempre, trazendo muita informação e senta aí que lá vem coisa boa e você é nosso convidado todo especial. Hoje nós vamos falar de Alfabetiza Roraima, amplia oportunidades de aprendizado para adultos e idosos. Tudo isso você vai ficar informado aqui no Entrevistas DPE, porque eu já estou com a nossa convidada de hoje aqui comigo, que vai nos trazer todas essas informações. Eu estou aqui com Geisa Maria, ela é do programa, ela é coordenadora do programa estadual Alfabetiza Roraima. Geisa, seja muito bem-vinda ao Entrevistas DPE. Muito obrigada, boa tarde. É uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E também estou aqui em nome da Secretaria de Educação do Estado de Roraima, em nome do nosso secretário Micael Curirade, que é um secretário que vem atuando bastante nessa modalidade de ensino. O prazer é todo nosso em te receber e você ter disponibilizado parte do seu tempo para estar aqui com a gente, trazendo essas informações, que toda informação é muito boa, né? A gente ficar informado de tudo que está acontecendo, de trabalhos às vezes que a pessoa não sabe o que está acontecendo, mas tem ali. E um propício para cada necessidade, né? Então, para a gente começar, Geisa, qual é o principal objetivo do programa Alfabetiza Roraima e como é que ele surgiu? Bom, o programa Alfabetiza Roraima é um programa estadual que vem atender principalmente aquela população que não teve a oportunidade de finalizar, de começar os seus estudos. Então, esse programa, ele é muito importante para aqueles que não conseguem ler e nem escrever. Ainda tem muito, né? Aquelas mães que deixaram de estudar, casaram cedo, tiveram filhos e ali se dedicaram à vida do lar, à vida doméstica, a cuidar dos filhos, por necessidades ali mesmo de impossibilidades, não conseguiram concluir os estudos. E hoje tem essa oferta, né? Que vem que, como se diz, nunca é tarde para você aprender. Sim. E o programa? Ele foi inaugurado recentemente, né, no CIAP. E como é que foi essa cerimônia e qual é a importância simbólica de iniciar esse projeto voltado aos idosos? Isso. Esse programa ele teve início, primeiro porque a Secretaria de Educação do nosso estado fez a adesão do programa federal, Programa Brasil Alfabetizado. O programa federal ele já atende os municípios e a nossa capital, justamente para esse público adultos acima de 15 anos. O público que mais aparece para fazer a matrícula são os idosos. São aqueles que tiveram a dificuldade de entrar numa escola, ou talvez entraram e não conseguiram prosseguir. Então, o público maior são os idosos, porque se a gente for prestar atenção no tempo da juventude deles para essa juventude de hoje, comparando, lá atrás a infraestrutura, os recursos eram mais difíceis. Hoje, a educação ela já é mais... atende mais público, a educação, né, já expandiu mais, exatamente, né? Ofertando mais facilidades, mais oportunidades. Exato. Porque realmente é como você diz, antigamente tinha muita dificuldade. Muita dificuldade. E o público maior, vamos pelo censo do IBGE, 9,3 milhões de pessoas sem escolarização. E a metade desses é um número muito expressivo ainda, exatamente, né? Eu falo assim, a nível Brasil. Então, a metade desses 9 milhões, a metade são idosos, acima dos... Assim, adultos acima dos 40 e idosos com 60 anos de idade. Então, a gente percebe que é o tempo lá atrás, que foi muito... A educação foi muito... não teve tantas oportunidades na educação. Dificuldade, a né? dificuldade era muito grande. Hoje não. Hoje o Estado ele trabalha para alcançar o aluno. Então, a facilidade que hoje o governo... para oportunizar mesmo, né?
né, oportuniza e chega nos lugares aonde há necessidade da educação. Mais remotos. São muitas questões, né? Se você parar para ouvir alguns deles, o que foi que fez parar, o que foi que não levou a continuar os estudos, muitos são as dificuldades financeiras, né? A questão da distância, onde eu morava não tinha, e são muitas essas situações, né? Situações Inúmeras, são né? várias situações em que uma das assim, que a gente acha até um pouco engraçada, que uma como posso falar, um dos depoimentos, eu não conseguia estudar no meu tempo, porque era criados, os pais eram muito tradicionais, porque ele só ia aprender a escrever para fazer cartinhas para o namorado. Até aquela cultura era muito enraizada, né? De não deixar as meninas, principalmente, estudarem, porque só ia aprender para escrever cartinha para o namorado. Hoje não, hoje a gente tem um conceito sobre educação mais ampliada, né? Para alcançar realmente a todos. Interessante. Não indo muito atrás, assim, já espelhado nos pais da gente, né? Antigamente, principalmente para quem mora no interior, a questão da distância, realmente não tinha escola, né? O suficiente para todo mundo. Escola era raro, era distante, era dificultoso, né? Você vê que ainda se ouve até hoje muitas histórias de alunos, mesmo novinhos, os que moram no interior, os que moram em vicinais, caminhando longas distâncias para frequentar a escola. Aquela dificuldade que muitos param no meio do caminho, né? Se naquele tempo era mais difícil, né? Que hoje as pessoas com acima dos 60 anos estão nesse nível de escolaridade, né? Hoje, ainda assim, a gente não pode dizer que está tudo a mil maravilhas, porque a gente tem esse público do interior, a gente tem um público indígena que mora mais distante, Exato. que a gente vê que a educação, todo mundo sabe que ela é muito importante, mas tem ali também as suas dificuldades. Com certeza. E fala pra gente, Geisa, de que forma a parceria da CED e CETRABS, né, e o Ministério Público também do Estado, ele fortalece essa iniciativa? Essa iniciativa, né, o centro que a gente chama de SEAP, o Centro de Integração de Atenção à Pessoa Idosa, ela lida somente com idosos. Eu não sei se você já foi lá. É um ambiente maravilhoso, assim, lindo. Ainda não, mas eu acredito que deve ser muito bom. É um ambiente que você chega... É acolhedor. Acolhedor. A diretora do centro é uma pessoa também muito maravilhosa, a Maria Eva, que vem nos procurar, sempre disposta, disponível a qualquer situação, sabe? Então, quando surgiu essa demanda que veio, né, para o gabinete do nosso secretário, ele de imediato: vamos ter que abrir uma turma de alfabetização e lá tem público. E isso não é para hoje, né? É para agora. Que maravilha, e aí, né? então, ele é um secretário que ele visa muito esse público. Ele quer muito, ainda quer expandir mais a EJA no Estado. Nunca é tarde para aprender, né? A gente sabe que toda forma de ensino, toda forma de abre caminhos, abre portas, abre oportunidades, não importa a idade. A gente sabe que tudo, o conhecimento ele transforma e abre aí oportunidades. Sim. E essa parceria veio mesmo, foi para fortalecer e dar importância para esses idosos que estão lá no centro, que eles aproveitam que estão no espaço, e por que não ter aquelas horinhas de alfabetização? Então, essa parceria veio realmente para fortalecer esse vínculo, né? Como posso falar, veio para fortalecer, mas onde o adulto se sinta importante, que ele possa ver que ele tem capacidade de aprender, independente da idade dele. Chegando naquele ambiente, olha, aqui você está tendo a oportunidade de recomeçar de onde você não começou, de onde você parou. E aqui você não vai ser visto com outros olhos, aqui você está tendo outra chance e uma outra oportunidade. Exatamente. E todo esse público de idoso, eles são muito empenhados. Eles
a impressão que a gente tem é que eles querem correr atrás do tempo perdido. Exatamente. Poxa, eu estou aqui, e são alegres, são animados. Lá eu tive essa experiência lá nesse centro A maturidade traz muito isso, né? Nossa! Essa questão, nossa, eu sei realmente o que eu quero, o tempo passou muito e venho ali com gosto de gás mesmo, vamos correr Isso. atrás do tempo perdido, né? Mais ou menos Exatamente, isso, é né? isso. E é muito bom estar lá, é muito bom conviver com É eles. gratificante, né? De certa forma, você está trabalhando, proporcionando essas oportunidades. Porque Isso. o conhecimento é oportunidade, né? É uma Exatamente. forma de oportunidade que todo ser humano, independentemente da idade, ele está tendo ali uma nova chance. E isso é muito bom, isso é muito bonito e gratificante. Agora, fala pra gente, o programa ele se insere dentro do Pacto Nacional, né? Pela a superação do analfabetismo Isso. na prática. O que isso significa para Roraima? Pronto, o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo é uma política educacional que o Estado, a Secretaria de Estado da Educação fez uma adesão. Então, a EJA, nos anos anteriores, ela esteve muito desassistida. Então, o governo federal, né, por meio lá da Secretaria SECADI, que agora o nome é bem comprido, eu não consigo, Secretaria de Inclusão, veio por meio dessa Secretaria do MEC expandir, valorizar a educação de jovens e adultos. Dentro do pacto, temos várias ações para atingir a educação de jovens e adultos. Uma das ações dentro desse pacto tem a formação para professores da EJA, temos o programa Brasil Alfabetizado, temos o programa Livro na Escola, tudo isso para atender o público da educação de jovens e adultos. E o pacto, dentro desse pacto, as ações, que seria, né, o Brasil Alfabetizado, que vai alfabetizar as pessoas acima de 15 anos sem escolarização, veio para somar, veio para resgatar a educação de jovens e adultos. Veio para mostrar que a gente ainda tem pessoas que precisam estar em salas de aula, veio para ampliar o número de vagas e que todo mundo tem esse direito de estar na escola, finalizar os seus estudos e prosseguir. Na verdade, veio com a reformulação, né, de melhorias. De melhorias. Como é que eu posso dizer? De avanços, né? De avanço, de ampliação, de dizer... De mais oportunidades, de mais oportunidades, vagas. De mostrar que todo mundo precisa continuar, que estamos aqui, temos vaga, que você que ainda não conseguiu concluir, você procure a escola que vamos dar continuidade aos seus estudos. Isso é tão bom, não é, para Geisa? resgatar aqueles que não terminaram seus estudos. Nessa questão, quando se chega na melhor idade, digamos assim, falta muita oportunidade. Então, assim, um trabalho como esse, né, que está aí dando mais vagas, ampliando as vagas para esse público, isso é tão importante, eles se sentem supervalorizados, acolhidos, respeitados, e isso é o que é importante, né? Exato. Mas eu queria saber também qual é o perfil do público, né, que o programa busca atender. São apenas os idosos ou também adulto em geral? Adultos acima de 15 anos. O programa, ele veio especificamente para atender o público acima dos 15 anos. E esse público, qual foi a dificuldade de se manter, né? A gente agora, como Estado, nós temos as turmas de alfabetização não só aqui na capital, não só também lá no Centro dos Idosos. Nós temos também alunos sem escolarização sendo atendidos na Escola Maria das Dores. E lá são 2 turmas na Escola Maria das Dores. O público que está lá é um público de alunos da público indígena, lá do abrigo. As turmas são cheias, temos 2 alfabetizadoras, temos turmas também na Escola Sônia de Brito e na Escola Walter Pinto, que são as escolas que atendem o programa, né, Alfabetiza Roraima, na capital. E, além dessas, a gente tem uma turma em Mucajaí, na Escola Vereador Francisco Pereira de Lima, temos lá no Cantá, na Vila Central, temos em Uiramutã também uma turma,
e temos lá em Amajari e Alto Alegre. Já deixando claro, né, que dentro dessa porcentagem de alunos sem escolarização, os municípios de Alto Alegre e Amajari são os municípios que têm a maior taxa de pessoas não escolarizadas. Olha só, muitos param pelo meio do caminho pela falta de como é que eu te digo? É a necessidade, né, do ser humano do dia a dia. Muitos jovens a gente vê, ainda acontece muito, infelizmente, a questão de eles estão passando dificuldades financeiras. E aí acabam que ali sacrificando os estudos para ajudar os pais, para ajudar dentro de casa, para obter ali o básico, pelo menos, né? A gente presencia muita situação que nem essa. E cadê os estudos? Ah, eu parei porque eu tive que trabalhar. A gente ouve muito isso, infelizmente, ainda, né? Infelizmente, ainda temos esse perfil dos adolescentes, vamos dizer, consegue talvez ficar no ensino fundamental, quando chega lá no ensino médio, que já está um pouco mais maduro, ele vai procurar um emprego. Se ele tem uma situação social bem vulnerável, ele vai procurar um trabalho porque está precisando. Por alimentação ou por questões de transporte, alguma situação vai impedir de que esse aluno continue na sua faixa etária concomitante com a série. Aí ele vai trabalhar, trabalha, e depois o próprio mercado precisa da escolaridade. Aí é o momento que ele volta. Aí ele volta para a educação de jovens e adultos e estuda, né, semestral, faz uma série por semestre e finaliza. Vai finalizar mais rápido. E assim ele consegue entrar no mercado de trabalho, dar continuidade nos estudos, ou entrar numa universidade, e assim obter o sucesso. E há uma estimativa de quantas pessoas ainda não são alfabetizadas em Roraima? Pronto. Diante, né, das pesquisas, o estado de Roraima está com 4% de pessoas sem escolarização, sendo que Amajari e Alto Alegre são os municípios com a maioria interior, a maior né? taxa, e sendo que assim, a gente vê a particularidade do município de Amajari e Alto Alegre, o público, a população indígena, que é a população indígena. Ainda tem uma escassez de escola, né? E também, o que também está ali um pouco de entrave, talvez seja a língua, porque as etnias, né, eles tem várias línguas. Exatamente. Entendeu? E tem indígenas que só falam, né, a linguagem deles. Aí, então, precisa de muito ainda estudos para poder entrar. Ainda indígenas também, né? Para poder alfabetizar. Então, essa taxa se eleva nesses 2 municípios por conta disso. Pelo conhecimento da língua também, né? Tem que se adaptar a eles também. Então, assim, a nossa particularidade como Estado é muito grande porque nós temos escolas da capital. São inúmeras demandas, temos, né? Escolas no interior, né, que são os municípios, e temos escolas indígenas. Então, a gente tem 3 especificidades aí, que é aí onde a educação indígena, a gente precisa avançar um pouquinho, sim, né? Porque assim, a gente conhece que tem professores aí fazendo um trabalho muito bacana, professores sim, indígenas mesmo, se capacitando para ir lá atender a sua comunidade. Mas ainda é um número muito pequeno, né? Precisamos de mais pessoas que se capacitem para ir lá, que falam a mesma língua, são da mesma etnia. Isso já ajuda muito, né? Nós já avançamos, não podemos dizer que estamos na estaca zero, não é isso. Avançamos, mas precisa avançar mais um pouquinho para alcançar realmente esse público, né, os povos indígenas que precisam desse professor que fale a língua dele. Primeiro ele vai ter que, o professor dessa área da comunidade indígena, ele vai ter que estudar, se formar para depois atingir o povo, né, que fica na comunidade. Geisa, e quais são aí os principais desafios enfrentados aí no processo de alfabetização de adultos e idosos? Qual é o desafio?
Olha, o desafio maior é a permanência. Por quê? O que eu te Ainda falo? assim, né? Sim. A carga de Do responsabilidades adulto e é muito grande. necessidades. A carga do adulto ela é muito grande. Tem adulto que chega lá na escola carregando todo o problema da sua casa. Às vezes aquele adulto é o provedor da sua casa. Aquele adulto, às vezes, está ali para mediar um conflito de família, do filho que se separa. Então, um adulto em sala de aula, um idoso, ele passa por muita coisa até chegar na escola. Para Já vem ele, com aquela carga emocional, né? então, para ele, para permanecer na sala de aula, ainda assim é um dos Desafios, desafios. né? E quando a gente trabalha com os alfabetizadores, porque eles têm toda uma formação. Tiveram formação no começo de fevereiro, todos os alfabetizadores pelo Cefol, que é um centro de formação do Estado. Então, eles passaram por essa capacitação para poder acompanhar os idosos. Por quê? Porque os idosos eu não vou poder, é alfabetização, mas eu não vou poder tratá-los com infantilidade. Claro. Eu tenho que trabalhar, porque ele, sendo ou não alfabetizado, ele é um adulto. Então, eu tenho maneira, eu tenho que ter estratégias de como eu posso atingir esse aluno idoso. E o tempo todo é estimulando o trabalho com ele, né? Criando estratégia para não deixá-lo desmotivado. Porque qualquer coisa que você fale para um adulto, às vezes ele se chateia. Às vezes eu não quero nem atingir, mas da maneira que eu falo, ele já Exato. vai se sentir ali talvez desprezado, excluído. Ele já vem com uma carga emocional tão grande de casa, né? Uhum. Já não é mais só a responsabilidade com filhos, já vem Isso. noras, genros, netos, A situação problemas da família inteira. A financeira. situação financeira nem se Então, fale, né? Isso tudo pesa muito. até chegar na escola tem tudo isso por trás. Então, os alfabetizadores, eles já são orientados a trabalharem de maneira não infantilizadas, que precisam trabalhar Acaba que sendo um pouco psicólogo também, né? exatamente. Mas a gente, quando os alfabetizadores estão em sala de aula, que eles mandam uma foto pra gente, vídeos e tudo, você fica muito. Eu falei, meu Deus, como é bom vê-los escrevendo, aprendendo a ler. Porque agora, né, 10 turmas vão finalizar agora em dezembro. Então, teve aluno que teve muito progresso. Que bom. Que estão lá, que estão conseguindo escrever seu nome, porque tem gente que. É prazeroso ver os Nossa, resultados, né? querem assinar o seu nome num papel, num documento. Você imagina a alegria, entendeu? né? Por muitas vezes essas pessoas que só colocavam o dedo, né? Isso. E agora assinando. Nossa, Isso. isso deve ser muito emocionante. Exatamente. E aí a gente está com. A gente procura, né? Estratégias para atendê-los na sala de aula. Como é que é trabalhar a alfabetização com pessoas que já passaram boa parte da vida sem ter tido acesso à escola? Aquela que veio do zero mesmo. Porque eu percebo que vem pessoas de todo jeito. De Pessoas todo que pararam no meio do caminho, Isso. algumas que têm uma noção ali pequenininha, e aqueles que não têm realmente noção nenhuma de letras, de alfabetização, de nada. Muitos nem escrevem o nome, né? Não, olha, tem situações que não sabia as vogais do zero. Chegou na sala de aula sem saber praticamente nada de letramento, né? E quando ele vê que ele está conseguindo, é uma alegria, é uma satisfação. E eles ainda assim demonstram amor muito grande pelos alfabetizadores. E eu tenho um exemplo de um senhor que a profissão dele é pedreiro. Ele ia em casa, chegava cansado, porque a gente faz visita nessas escolas, né? Para acompanhamento. E aí ele disse que chega cansado, mas ele não deixa de assistir a aula, porque ele está vendo que ele está conseguindo. E aí eles estão até lamentando. Vai terminar o programa? Falei, não, vocês estão na alfabetização, vai dar continuidade. O Estado está para abrir o primeiro segmento. Então, saindo da alfabetização,
eles vão para o primeiro segmento da educação de jovens e adultos, vão poder dar continuidade. Olha que maravilha. E são pessoas como essa que você vê que batalha o dia inteiro ali para o seu sustento da sua família, mas ele está ali ainda correndo atrás, querendo alguma forma de progredir, né? Isso é muito bom. E que ele consiga, e que ele seja exemplo aí para muitos, né? Isso. Um incentivo. E o secretário de Educação também destacou que não há limitação de vagas, Exato. né? Como é que será feita aí a organização das turmas, né, diante dessa demanda aberta? Bom, o nosso secretário ele tem essa pauta de ampliação. Vamos colocar todos para estudar. Então, essas pessoas que estão finalizando esse programa de alfabetização, nós já tivemos 6 turmas que finalizaram agora em agosto. E vou só dar um exemplo de como do que a gente vivenciou. Finalizamos, né, o programa Alfabetiza Roraima em 6 meses. Finalizou e estamos com o outro com 12 meses. No dia da formatura que a gente promoveu na secretaria, a senhora que estava lá levou o filho para assistir a formatura. Ah, que bonito. Não, eu quero levar meu filho para assistir. Já um senhor adulto, estudado. Olha. E aí era uma alegria. Todos os momentos ele ficava filmando. Ai, tirando gente, foto. Que lindo. Fazia Apoiando questão, aquele momento, fazia né? questão. Deve ter sido emocionante, eu acho que... E aí, era ele que levava para a escola, trazia, Ai, tá entendendo? gente, que maravilha. Então, quando tem esse incentivo da família, nossa, né? E é que fica mais prazeroso, mais gostoso exato. de ver uma ação como essa. Porque a mãe deu toda a oportunidade para ele estudar. Olha. Ela não teve. Agora que ele está podendo fazer isso, ele tem a maior satisfação em levar, em trazer, finalizou, tirou as fotos com um certificado de alfabetizada. Que lindo, e aí gente. foi assim, a gente vê Nossa, tudo marca, isso, né? Isso marca. A equipe fica muito assim emocionada, sensibilizada. Né? Nossa, eu do jeito que eu sou mole para chorar, eu acho que eu teria derramado lágrimas ali toda vendo essa. Assim, é um momento assim muito muito bonito. A gente que trabalha na educação, todo o progresso que um aluno, seja ele da educação infantil, fundamental, média ou EJA, quando a gente vê um progresso de um aluno, a gente se emociona, porque está mesmo nas pessoas que trabalham a educação. Com certeza. É emocionante. A gente vê que o trabalho educacional é um trabalho que tem retorno. Você está vendo ali os resultados, Exato. né? E principalmente quando quem está ali do outro lado se esforçando, dando ali de tudo para não desistir, tentando de novo para recomeçar. Isso é muito emocionante ver os resultados disso tudo, né? Ver o desfecho positivo de tudo. E como é que o programa ele seleciona e capacita aí os educadores, né, que vão atuar nas turmas de alfabetização? Olha, antes de eu falar da capacitação, por favor. Deixa eu só terminar que eu falei da vivência lá da formatura. Sim. E não falei das vagas, né, que vão abrir. Sim, por favor, fale. Então, como é já de pauta do nosso secretário, de ampliar essas vagas, a gente está buscando onde turmas que está acontecendo a alfabetização, abrir as turmas de primeiro segmento, que é o primeiro segmento que significa o ensino fundamental, anos iniciais, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. E aí a gente vai abrir essas vagas. Maravilha. E aí a gente vai divulgar onde vai haver e essas vagas. Praticamente esses alunos que estão terminando a alfabetização já vão seguir para o primeiro segmento. Geise, me fala uma coisa, por exemplo, o aluno está ali, ele quer tentar novamente, mas ele não sabe aonde acontece, aonde procurar. Ele tem que ficar de olho em quê? Nas redes sociais? Onde é que é divulgado? Bom, nós somos da Divisão de Educação de Jovens e Adultos dentro da Secretaria de Educação. Nós vamos estar todo o tempo por dentro dos números de vaga e escolas. Como secretaria, também temos a assessoria de comunicação, que ela passa todos os informes através da rede social da Secretaria de Educação, lá no Instagram. Mas, se eu não tenho acesso à internet,
Eu posso me dirigir à escola do seu bairro e perguntar, aqui vai ter. E lá eles vão saber Vão informar, saber né? informar. Se de repente, porventura, não souberem, eles vão indicar, vão na secretaria, na divisão de educação de jovens e adultos, e assim a gente vai tendo toda essa articulação de número de vagas para poder passar para essa pessoa interessada. As capacitações. Todos os alfabetizadores, eles passam por capacitação. As primeiras turmas que aconteceram agora, que iniciou em fevereiro, nós fizemos um chamamento público, né? Através de um seletivo. Fizeram um seletivo e a gente, como abriu vagas, uma vaga para, vamos dizer, por município, e aqui 4 vagas, fomos chamando com as maiores pontuações. Selecionamos, desses selecionados foram para capacitação lá no Cefor. Depois que estavam aptos, iniciamos com as aulas. Muito bom. E em termos de metodologia, o programa ele adota alguma abordagem diferenciada para o público adulto e idoso? Sim, ele não deixa de trabalhar a alfabetização. Todo o material é de alfabetização, ele não foge. Ele vai, o professor alfabetizador, ele vai identificar o aluno que está um pouco mais avançado, porque numa sala nunca é homogênea. Exato. Entendeu? Tem uns que sabem mais, uns que sabem menos. Então, o professor... Chega público de todo jeito, de todo né? jeito. Então, o alfabetizador, ele vai observar e vai criar estratégias. E ele vai fazer um planejamento para atingir toda a sua turma. Muito bom. E o analfabetismo ainda é uma realidade muito forte no Brasil, né? Infelizmente. Como é que você avalia esse cenário nacional e o que mais impacta aí na permanência dessa realidade? Sim. Ainda é uma taxa, né, muito grande, é uma taxa muito alta. Essa taxa, eu também às vezes acredito que como sendo um maior público de pessoas idosas, essas pessoas idosas, às vezes, elas preferem o cômodo de estar dentro de casa e não vão buscar a escola. Por quê? Porque já passou a Também vida tem toda. essas Tem essa questões, né? questão. Por quê? Eu vou te dar um outro exemplo. Eu falo porque a gente vai trabalhando por vivências. Sim. Nós temos uma escola da educação de jovens e adultos em Campos Novos. Estávamos em formação. Quando a coordenadora deu um depoimento que tinha um senhor de 60 anos, que ele estava indo para a escola como forma de terapia. O que ele dizia? Não, a minha vida já está muito boa, já consegui o que tinha que conseguir, tenho o meu lote, tenho minhas plantações. Então, ele não buscava algo a mais para ele entrar numa universidade ou para melhorar o salário por conta do mercado de trabalho. Ele estava na escola como terapia. Então, talvez, é certo que esse grande número é por falta de oportunidade desse público chegar até a escola. Mas também tem um outro público que são os idosos, que preferem ficar também em casa, né? Do cômodo de não sair. Mas esse grande número também realmente pela falta de oportunidade. Exatamente. De encontrar uma escola próxima, talvez realmente essa pessoa esteja no interior, num lugar muito distante, sem acesso à escola. Então, esse número também aumenta, né? Eu tenho aqui a informação que, segundo o IBGE, mais de 9 milhões de brasileiros, eles ainda não sabem ler nem escrever, né? O que esses números revelam sobre a desigualdade educacional no país? Além disso, assim, a gente pensando é lamentável, né? O tanto. Eu tive a oportunidade, você teve a oportunidade, mas teve aquele que realmente não teve. Teve aquele realmente que precisou trabalhar em vez de ir para a escola. Aquele público que a situação é tão difícil, que a situação se mudou de lugar, famílias que têm a estrutura, um tem uma boa estrutura, às vezes a família tem um pai que tem em situações de vício. Então, muitas situações ainda faz com que deixe o aluno sem estudar.
a gente sabe que tem escola, temos bastante escolas, mas mesmo assim ainda tem problemas socioeconômicos, né, que faz com que esse aluno não chegue. E aí ele para, não só um, mas são várias pessoas que têm esse tipo de situação, né, que não consegue chegar na escola. E é muito, muito complicado. O Dia Estadual da Alfabetização também ele é celebrado dia 14 de novembro, né? Traz aí uma visibilidade a esse tema. O que essa data representa, né, para quem trabalha diretamente com o processo de alfabetização? Qual é esse dia que você diz, dia 14? Dia 14 de novembro. É o dia? É o Dia da Alfabetização, Dia Estadual da Alfabetização. Porque dia 8 de novembro, de setembro, é o dia também da alfabetização. A gente até marcou essa data, porque como a gente estava com esse programa, esse aí é o programa estadual? Esse é o dia estadual? Sim. Olha, essa data aí eu não estava... Esse é o Dia Estadual da Alfabetização, né? Que é celebrado em 14 de novembro. Sim. Essa data, ela vem, né, para a gente reafirmar. Essas datas são boas, né, de serem marcadas, de serem trabalhadas, porque vem para reafirmar que a alfabetização ela é muito importante. Lá na educação infantil até atingir os idosos. Ela é muito, muito, muito importante para relembrar, para reafirmar que todos têm direito de ler, de escrever e dar continuidade aos estudos. Com certeza. A gente sabe que é muito importante, Isso. né? E como é que a sociedade ela pode contribuir para incentivar os adultos, os idosos a participarem dos programas de alfabetização? Porque tem que ter um incentivozinho, né? Da família, de algum conhecido. Da família principalmente. Eu estou com um idoso em casa. Eu vejo que tem oportunidade. Eu sei que o meu familiar ali não sabe ler, não sabe escrever, e está tendo uma escola no meu bairro que está oferecendo alfabetização. Eu, como família, eu preciso motivá-lo. Vamos lá, pai, vamos lá, vovó, você tem condições. Temos turmas. Tá tendo aqui, nós vamos temos lá. turmas que o senhor levanta bem devagarzinho da cadeira, senta, mas vai. O filho leva, ou às vezes a alfabetizadora pega em casa e leva. Então, assim... Isso é muito importante, é um compromisso, né? Coisa que ele não teve oportunidade antes, que está tendo ali naquele momento. Exatamente. Então, essa motivação maior tem que vir da família. Acontece que, por várias situações, ele não consegue chegar na escola. Tem situações que até que o idoso ele fica cuidando das crianças. Nossa, a gente vê muito isso, né? Infelizmente. Muitas situações que faz com que ele não chegue na escola. Então, o incentivo maior é da família que está ali convivendo, que pode facilitar para esse adulto, para esse idoso chegar na escola. Eu creio assim que a gente como comunidade tem que incentivar, tudo bem que enquanto família a gente precisa uns dos outros, mas é sempre aquela questão, vamos equilibrar. Os nossos idosos, eles já cuidaram dos filhos, né? Aí vão cuidar do filho dos filhos, eles também têm vida, eles também precisam de oportunidade. A gente sabe que são inúmeras situações, né? Mas vamos tentar equilibrar, né? Como família, como pessoa, como sociedade, como comunidade. E fala pra gente, o processo de alfabetização, ele vai além de aprender, né, a ler e a escrever, ele envolve autoestima, autoconhecimento e também a cidadania, né? Como é que o programa aborda esses aspectos humanos? Trabalha dentro dessas abordagens, não tem como fugir. Claro. Né? A viabilizar a leitura, a escrita, permanência e o sucesso desse idoso. Nem que seja um momento terapêutico para esse idoso, mas você está atingindo de qualquer forma positiva. Maravilha. O CIAP também ele abriga, né, idosos e também recebe a comunidade. Como é o convívio intergeracional, né? Ele pode fortalecer o aprendizado e também o engajamento nas aulas? Sim, o centro ele é muito importante. Além de concentrar, né, um grande número de idosos, é um grande motivador, porque surgiu dali a vontade de abrir essa turma de alfabetização. Eles viram a necessidade, né?
diretora, como funcionários, viram que havia essa necessidade de atingir esses alunos. Primeiro porque eu acredito que eles, no momento de alguma atividade, perceberam que alguns ali não sabiam ler e nem escrever. Então, vamos precisar. E foi aí que ela foi atrás e conseguiu abrir essa turma de alfabetização. E eu acredito que tem muitos idosos que chegam assim, nossa, mas eu não tenho uma noção básica. É para isso que o programa existe, né? É para isso que o programa existe. Não só o idoso, a gente está falando muito do idoso, mas para o adulto em geral. Mas o adulto em geral, você que está ali, é como se a pessoa que não soubesse ler e escrever vivesse de olhos tapados, né? Exato. A partir do momento que ele começa a descobrir, o mundo se abre, né? Então, é muito importante essa alfabetização para os adultos. Então, aquele que ainda não conseguiu chegar numa sala de aula, que nos procure, para a gente direcionar para qual escola ele pode ir. E ele, de certo modo, vai ter ali um incentivo a mais, Incentivo né? a mais. Com toda certeza. E quais são as metas, né, do programa Alfabetiza Roraima para o próximo ano? Bom, a gente tem, né, pretensão de abrir mais turmas. Agora, a gente está dando só continuidade para finalizar as turmas que nós temos agora, que são 10 turmas. A do Centro de Idosos continua, mas com previsão de abertura de mais escola para atender a alfabetização de jovens e adultos. Maravilha. Geise, que conversa maravilhosa, né? É muito bom falar sobre tudo aquilo que traz benefício à população. Eu gostaria que você finalizasse aqui o nosso bate-papo com um convite às famílias, para quem tem seus idosos, seus adultos que não concluíram os estudos, faz aí um convite para eles conhecerem esse programa estadual que está vindo aí com mais oportunidades, com mais vagas, para acolher muita gente. É isso. A rede estadual, né, ela está disponibilizando essas vagas para você, adulto, para você, idoso, que queiram continuar, que queiram iniciar esse processo. É um processo longo, é um processo que a gente sabe que não é fácil, mas que no final é muito gratificante. Então, você pode sim procurar a escola mais próxima, criar coragem, porque às vezes a gente não tem coragem de ir. Eu tenho uma certa idade, eu não vou, eu não consigo aprender. Não. Todo mundo tem capacidade de aprender, independente da idade. E chegando na sala de aula, você vai ter um novo método, uma nova metodologia para ser alcançado. Então, não vai ser uma aula cansativa. As aulas têm a duração de 2h30. Né? Não, e logo depois que aquela pessoa só ficou ali com responsabilidades, trabalho, família, casa, e aí quando ele chega nesse programa, ele vai socializar, vai conhecer outras pessoas, vai obter conhecimento e assim uma série de coisas boas, positivas ele vai ter na vida dele, né? As coisas vão só se agregando. Vai fazer amizade. Exato. Vai criar vínculo com a professora, com os demais colegas. Então, só vem coisas vai se sentir boas. Só coisas positivas, né? Vai se sentir motivado. Exato. Isso é muito bom. Vai deixar a mente ativa, porque a maioria dos idosos está só ali preocupado com a situação do dia a dia. Exato. E na escola não. O excesso de responsabilidade do dia a dia, né? Que pesa muito, principalmente para eles. Que é estressante. Sim. Então, na escola vai ser uma maneira dele descarregar, não de maneira negativa, mas de estar lá para outras coisas. Vai ser terapêutico também. Para outras coisas. Claro. E vai ter o lanche, que também o Estado, né? A Secretaria de Educação, ela providencia o lanche desses alunos. Então, nós trabalhamos alinhados, né? Bem direitinho para fazer acontecer. Que maravilha. Olha, foi um prazer te receber, ficar sabendo de toda essa ação que acontece aí em benefício às pessoas, né? Nós conversamos com Geise Maria, ela é coordenadora do Programa Estadual Alfabetiza Roraima, que trouxe aí essas notícias maravilhosas, informações boas para a gente. E você gostou dessas informações? Você já compartilha e também nos encontra aqui no YouTube, Deezer, Spotify, a nossa Rádio Defensoria, seu Entrevistas DPE. Eu sou a Adriana Carla, nós vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.